O direito comercial, também conhecido modernamente como direito empresarial, é a disciplina jurídica que tem por objeto a regulamentação das atividades econômicas organizadas de produção e de circulação de bens e serviços com objetivo de lucro. O direito comercial tem, entre seus vários institutos, o empresário individual, o registro de empresa, o nome empresarial e as marcas, o estabelecimento empresarial, as sociedades empresárias e uma parte do direito comercial ou empresarial que trata também de títulos de crédito e da crise empresarial, que envolve a recuperação de empresas e envolve a falência. Nós principiaremos tratando do exercício da atividade empresarial, que pode ser tanto por empresário individual como por sociedade empresária. O Código Civil brasileiro de 2002, que é o código vigente, ele dedicou uma boa parte do seu conteúdo para tratar de assuntos do direito comercial. O chamado livro 2 da parte especial, que trata do artigo 966 até o artigo 1195, se ocupa do direito comercial. Entre os dispositivos desse intervalo, no Código Civil, você vai encontrar o 966, que traz exatamente qual é o conceito de empresário. O 972, que diz quais são os requisitos para que alguém possa ser considerado empresário. O empresário individual, ele exerce, como o próprio nome está sugerindo, pessoalmente, individualmente a atividade. E a responsabilidade do empresário individual, a responsabilidade que ele assume perante terceiros, é uma responsabilidade direta e ilimitada. Para ser considerado empresário individual, é necessário ser plenamente capaz do ponto de vista civil, assunto que já foi objeto de nossa atenção, e é necessário também não ser proibido ou não ser legalmente impedido. A legislação, para além do Código Civil, várias outras leis listam certas pessoas que são consideradas proibidas ou impedidas de ser empresário individual. Entre elas, servidor público da ativa, entre elas, membros do Ministério Público, entre elas, magistrados, entre elas, militares da ativa. O empresário individual, diferentemente do que muita gente pode achar, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. Apenas para fins tributários, para fins da legislação do imposto de renda, é que ele é tratado como se fosse pessoa jurídica, ou, melhor dizendo, ele é equiparado à pessoa jurídica. O fato que demonstra de maneira inequívoca que o empresário individual é pessoa física é o seu regime de responsabilidade. A responsabilidade dele é pessoal, direta e ilimitada, respondendo com todos os seus bens penhoráveis pelas obrigações que assumir. O empresário individual, ele deve se registrar, não apenas o empresário individual, mas também as sociedades empresárias devem se registrar. O órgão apropriado para esse registro é a junta comercial. O empresário individual, ele deve se registrar fazendo o arquivamento de sua firma individual perante esse órgão, que é a junta comercial. Cada estado e também o Distrito Federal possui uma junta. As juntas comerciais, elas integram o chamado Sistema Nacional do Registro de Empresas Mercantis, SINREM. O SINREM, ele é formado por um órgão central, DNRC, Departamento Nacional do Registro de Comércio. O DNRC é que fiscaliza e que coordena todo o sistema. Cabe também ao DNRC emitir as instruções normativas gerais para normatizar, para disciplinar o sistema. E o SINREM, além do DNRC, é formado também pelas juntas comerciais. As juntas comerciais são órgãos de execução. Quem efetivamente realiza os registros no cotidiano das atividades empresariais são as juntas comerciais. As juntas comerciais integram a administração pública dos estados nos quais elas estão localizadas. O registro é fundamental para o regular exercício de qualquer atividade empresarial. E a falta desse registro, ou melhor, o exercício de uma atividade empresarial sem o necessário registro, sem a necessária regulamentação ou regularização, sujeita o infrator a uma série de consequências das mais lesivas. Por exemplo, quem não tem registro e insiste em exercer atividade empresarial sem esse necessário registro, não vai poder contratar com o poder público, não vai poder participar de licitações, não vai poder se inscrever em vários cadastros governamentais, especialmente cadastros fiscais, como CNPJ, como cadastro de contribuintes estaduais, como cadastro de contribuintes municipais. Não vai poder autenticar sua própria escrituração, ou seja, seus livros empresariais. Ainda que tenha livros empresariais, esses livros empresariais serão imprestáveis como prova a favor do empresário, a favor da sociedade empresária. Por quê? Porque vai faltar esses livros empresariais um requisito essencial, que é a autenticação, a validação pela junta comercial. O empresário, a sociedade empresária sem registro, também não poderá requerer a decretação da falência do seu devedor.
esse empresário individual, essa sociedade empresária, negociando, podem titularizar créditos. Créditos em face de outros empresários ou de outras sociedades empresárias. Se esse outro empresário, se essa outra sociedade empresária não paga os seus débitos em face desse empresário, dessa sociedade empresária sem registro, esse empresário não poderá requerer a falência do devedor, porque um dos requisitos para se ter a legitimidade ativa para o pedido de falência, um dos requisitos para se requerer a falência de um devedor é o credor, o requerente, deve estar devidamente registrado na junta comercial, se esse credor for empresário, se esse credor for sociedade empresária. Impossibilidade de obter recuperação empresarial, ou seja, impossibilidade de obter condições mais vantajosas para pagar dívidas e evitar uma iminente falência, também é uma das consequências que decorrem da falta do registro. O empresário individual e também a sociedade empresária, eles devem ter um sistema de registro dos fatos contábeis que acontecem no exercício da atividade. Esse sistema de registro obedece a uma técnica chamada escrituração. E essa técnica atende aos princípios ditados por uma ciência, que é a ciência da contabilidade. Esses registros são feitos nos chamados livros empresariais. Livro diário, livro caixa, livro de registro de inventário, livro de entrada e saídas de mercadorias, entre outros instrumentos de escrituração. Esses livros, eles cumprem uma importante função. Na verdade, 3 importantes funções, quais sejam uma função gerencial, uma função documental e uma função fiscal. Função gerencial, porque funcionam como um importante instrumento para a própria organização do empresário, para o próprio planejamento do empresário, para a tomada de decisões por parte do empresário, da sociedade empresária. Função documental, por quê? Porque os dados contidos nos livros, eles servem como um poderoso instrumento de prova de fatos jurídicos, de relações jurídicas relativas ao empresário e às pessoas que com ele negociam. Não raramente, esses livros empresariais são utilizados, inclusive, como prova em processos judiciais, tanto a favor do empresário como contra o empresário, tanto a favor da sociedade empresária como contra a sociedade empresária. Por fim, merece realce a chamada função fiscal. É que os livros empresariais, eles servem de base para uma importante atuação do Estado. Que atuação? A atuação atinente à cobrança e à fiscalização de tributos. Os dados que constam nos instrumentos de escrituração, livros, notas fiscais, contratos, enfim, todos os documentos que compõem a escrituração e que servem de base para a escrituração do empresário e da sociedade empresária, eles são frequentemente fiscalizados e servem para a atuação do fisco na hora de cobrar e de fiscalizar os tributos.